Bom, a humanidade ela tem sido acostumada a cocriar de uma maneira totalmente inconsciente, de forma que ela nem sabe ali todos os elementos que estão ali no entorno da cena que ela cocria, porque é como se fosse um sonho para ela, pois a humanidade ela sonha o sonho coletivo ali do sonho americano ali, primeiramente vendido por Hollywood, e seria o sonho do modelo ideal de vida. Isso é muito colocado para a humanidade. A humanidade ela acata sem tampouco questionar todo esse direcionamento. Então nós podemos ver que primeiro se trata sempre de aferir um agente externo, né, para ir servir de ideal para a humanidade. Isso é muito visto nos falsos ídolos, nas celebridades, em toda a cultura do mainstream, do show business, de aferir aí toda uma nuance ali meio que de semideuses para pessoas que são como qualquer outras, pessoas que ainda tão pouco sábias são. Então realmente o resto da raça humana, o resto do mundo fica achando que aquilo é o ideal a seguir, porque afinal eles foram sugestionados através da programação neurolinguística, que ela é muito habilidosa e maquiavélica nesses meios. Então realmente aquilo entra na cabeça das pessoas e elas acabam repetindo ali todo aquele ideário. Então, pela falta da atenção que as pessoas têm, pela dormência, pela letargia que elas têm, isso acaba as levando ali para um lamaçal da inconsciência que não torna possível uma criação, uma cocriação consciente, ou seja, deliberada, de forma que ela possa ter a ideia de estar regendo ali passo após passo e também tendo a consciência dos elementos que estão ali ao seu redor. Então, pelo fato dela não ter a atenção direcionada, isso fica meio que distante para ela. E também o fator de tudo parecer que está lá fora, que existiria, enquanto no meio mainstream tem essa questão das celebridades, no meio mais das ditas teorias da conspiração, que muitas são realmente verdade e outras não são, nesse meio aí há aquela coisa ali de que existe lá uma elite que controla o mundo, de fato até existe, mas o ser humano não pode ficar se atendo muito a isso, porque senão isso cria uma neurose, uma paranoia, um vitimismo, e fica ali todo um estado tóxico ali permeando toda aquela atmosfera que o ser humano faz parte, né, em seus estudos e tal. Então é mais uma vez uma coisa que está lá fora controlando o ser humano, ou seja, ele já não tem, isso leva a crer que ele já não tem uma potencialidade real de questionar e ele mesmo tomar ali o controle do seu emocional e do seu mental, bem como dos outros corpos. Então é sempre algo que está lá fora, é uma elite que controla o mundo, o modelo ideal de vida, tudo que está lá fora. E o coração do ser humano, como é que fica? Quem observa o mundo é o ser humano, a consciência se desenrola de dentro para fora, assim como um fruto emerge do solo para ser perfeito, ele se enraiza ali na terra e emerge para dar frutos. Então não faz sentido toda essa insistência aí no fator exterior, apenas, claro, para tirar o poder do ser humano e dar o poder do ser humano para outras coisas que nem são dotadas de uma sabedoria para poder então reger o povo. O que deve ser feito então é a retomada dessa atenção, a retomada dessa consciência, para que o jogo vire, para que a partir do momento em que o ser humano cocrie deliberadamente, ele possa perceber ali o que está acontecendo, ele possa ter de fato ali todo um panorama maior, uma amplitude de visão e também de ação perante aquilo que está sendo feito por ele. Tudo aquilo que está sendo feito por ele será ali então unido também à vontade de Deus, porque a essa altura do campeonato, enquanto ele vai galgando passos de encontro à elevação mental, a vontade dele e a vontade de Deus se tornam uma só, ou seja, não haverá uma desarmonia no ecossistema e também ele não desarmonizará nenhuma outra órbita ao seu redor, entendeu? Porque aquele pacifismo já foi obtido tanto com a terra quanto com o céu, então ele apenas andará o caminho dele, que é o fluxo dele de fluidez no presente.
Então ele entende mais tudo de dentro para fora, ele entende o que está fora apenas como sendo decorrência do que ele co-criou internamente. Então não tem mais uma elite que controla tudo. Essa elite é apenas a plasmagem externa dos próprios erros de cada microcosmo somado entre eles, que dá macrocosmicamente essa elite controla tudo. Assim como muitas celebridades podem ser uma reunião de uma potencialidade que um erro, um acerto poderia aí representar, entende? Então essa visão ela possui em si toda a necessidade realmente da pessoa ter um tipo de ímpeto, que ela é um Agni, é um fogo. E esse ímpeto, ele também vai em contraponto a esse ideário dos meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação, eles colocam o ser humano geralmente como se fosse uma mera criatura obediente sem nenhum poder de questionamento, uma mera criatura que está ali para cumprir tabela na existência, e dessa forma perde todo ali o poder de realizar muitas sinapses. O ser humano fica cinzento, ele fica sem vida. Com isso ele passa a ser um coadjuvante, não um protagonista. E quando ele passa a ser um coadjuvante, ele sempre vai querer ali nomear todos os elementos principais como sendo outro, como sendo de fora ele. Então ele sempre vai nomear lá uma elite, controla tudo, celebridades, sempre alguma coisa que está externa a ele, entendeu? Por quê? Porque ele não se colocou como protagonista da cena. A partir de quando ele se torna protagonista da cena, tendo a consciência dele, ideia disso, automaticamente ele manda para o seu psiquismo, para o seu psicomental ali, para a sua psicosfera, toda a nuance que sua vontade é capaz de criar situações e dessa forma atrair coisas que são proporcionais àquelas situações que ela criou. Então quando ele começa a entender tudo desse tipo, ele começa a alinhar o seu propósito, ele começa a afunilar o seu propósito, e ele observa que esse propósito é apenas um tipo de lugar perene, um lugar que ele sempre foi, que sempre esteve, sempre estará e sempre está sendo, porque esse lugar ele já não depende mais da linha temporal espacial. Esse lugar ele existe em dimensões acima da temporalidade, acima da 4D. Ele tem mais a ver ali com o fator abstrato, com o fator intuitivo, com o fator semideífico e plenamente com o fator deífico, ou seja, quando ele abre essa visão para esse propósito automaticamente ele tira toda aquela inconsciência que estava atrapalhando a passagem, e automaticamente os filamentos de eletromagnetismo eles ficam mais propícios a caírem ali em maior quantidade, maior volume, e eles vêm do Atman, vêm do próprio íntimo, eles vêm da intuição, da abstração, até atingirem o próprio corpo físico, e você tem até processos físicos desse próprio transe, o próprio estado de transe, de arrebatamento, os bocejos, etc. São sintomas, os estados vibracionais, os estados vibracionais no corpo etérico, eles são sintomas de que isso está ocorrendo, são sintomas, provas reais de que algumas emanações estão vindo de encontro à constituição psicofísica do ser humano. Então isso pode ser feito deliberadamente, ou isso pode também ser observado como um fator decorrente do próprio estado de consciência dele estar aumentando. Tanto faz, pode ser uma coisa ou outra, mas quando isso aparece de fato, é uma prova real de que tudo aquilo está sendo despejado ali em cima do indivíduo, como como se fossem próprias camadas ali luminosas ali, que vem aí então coroar toda a consciência do ser humano ali com uma gratidão, com um presente, e fazendo ele imaginar que as coisas estão lá fora apenas em decorrência do que ele cocria internamente, pois ele que planta ali todas as suas ações, que são colhidas por meio dessas coisas que virão aí exteriormente. E ele tem que ter a atenção dele para ele poder perceber tudo isso. E sem a atenção ele vai ficar na inconsciência. Sem a atenção ele vai ficar com a mente nebulosa. E essa mente nebulosa não irá deixar que todos esses elementos de claridade possam ali visitá-lo.
Então trata-se de uma reconquista, e lembrando que tudo isso já está dentro dele, basta ali ele realizar ali uma limpeza, uma higiene ali, que de certa forma essas partes vão voltar a revigorar esse sistema. Quanto a isso.